Olha nós aqui de novo para mais uma conversa. Hoje eu queria falar um pouco sobre uma situação que aconteceu comigo. Na verdade, foram duas situações que aconteceram, né, comigo. E eu fiquei assim pensativa a respeito da maneira como essas coisas aconteceram. E aí o foco, né, da conversa seria como a gente tem a capacidade de sempre enxergar o mal feito ou o defeito no outro, né? Dificilmente a gente enxerga isso na gente primeiro. Primeiro a gente enxerga na outra pessoa. Depois, se for o caso, se tiver alguém ali para dar um toque, a gente acaba admitindo que falhou, enfim. Ou senão a gente passa o resto da vida achando que tá certo e tá tudo bem, né? Então, a primeira coisa é o seguinte: aconteceu uma situação na minha casa, né? Que foi o cachorrinho de um vizinho se escapou da casa, né? E como a minha casa não tem portão, a minha casa tem um muro e é aberto. Então não tem um portão assim para entrar para a garagem, não tem um portão. E quando você chega perto da casa, na lateral da casa tem um portãozinho, né? Ele é alto, mas não é na calçada, é para dentro assim do terreno. E eu tenho dois cachorros. Então, esse cachorrinho escapou, né, da casa do vizinho e acabou indo lá onde estavam os meus cachorros. E um dos cachorros, a gente não sabe qual, atacou esse cachorrinho, né? E aí eu ouvi a gritaria, tudo. Quando eu vi, a vizinha já estava correndo com o cachorrinho dela pro hospital e a gente ficou, né, chateado, todo mundo ficou ali apavorado com aquilo tudo, tal. Mas interessante da história não foi isso. Interessante foi que no dia seguinte eu já ia mesmo lá para perguntar, né, como que tinha ficado o animalzinho, se tinha sido alguma coisa grave, né? A gente fica chateado, preocupado. Mas não precisou, porque eles vieram até minha casa, né? E vieram me dizer o seguinte, que eu deveria mudar o meu portão, porque esse portão é um portão de madeira e ele tem uns vãos entre uma madeira e outra, né? E como o cachorro era pequenininho e um dos nossos cachorros ele é menor também, ele talvez conseguiu puxar o pequenininho para dentro, ficou metade do cachorrinho para dentro, metade para fora. E por isso que eles conseguiram agredir o outro cachorro, né? O cachorro da vizinha. Então vieram falar que a gente devia mudar o nosso portão, porque já não tem um portão grande, já aberto, porque é perigoso, se vier uma criança e tal e tal. A gente ouviu, né? Mas depois eu fiquei pensando a respeito, né, dessa colocação que eles fizeram. Essa é uma história. A outra história é comigo mesma. Um dia desses eu fui fazer uma faxina na casa, então peguei o aspirador, né? E fui preparar o aspirador para poder usar. Ocorre que eu já tinha varrido, né, a casa e tinha deixado uma parte da sujeira já amontoadinha, porque eu costumo varrer a casa, amontoar a sujeira, aí eu venho com o aspirador e aspiro ali, né? Não fico passando o aspirador na casa toda, que acho que dá mais trabalho. Enfim, aí eu deixei aquele montinho de poeirinha ali e fui ligar o aspirador. Na hora que eu liguei o aspirador e coloquei o bocal ali perto daquela poeirinha, o que aconteceu? Ao invés do aspirador sugar aquilo, ele expirou o ar e aí espalhou toda aquela sujeira que eu tinha tido mau trabalho para juntar, né? Para varrer tudo e juntar. Espalhou para tudo quanto é lado. Aí eu fiquei muito brava. Porque, né, a gente se irrita. Na hora eu fiquei muito brava com aquilo. E aí já comecei a procurar na minha cabeça quem tinha sido a última pessoa que tinha usado o aspirador, né? E porventura eu me lembrei que o meu marido tinha usado o aspirador, né? Naquela semana ele tinha usado por último. E aí qual foi a minha reação, né? Fiquei brava e já comecei a condenar, né, o meu marido por ter usado o aspirador e deixado, não sei de onde eu tirei isso, não sei de onde que eu tirei isso da minha cabeça, não sei, eu sei que eu imaginei que ele tivesse conseguido alterar
a função do aspirador de aspirar para expirar. Eu achei que ele tinha conseguido alterar isso. Não sei nem se isso é possível. Mas na minha cabeça, na hora, o que veio foi isso. O Márcio também usou um negócio e não deixou certo, né? Já comecei a falar, também você deixou um negócio assim. E ele em outro cômodo da casa, ouvindo a gritaria e não entendendo nada, de repente veio, né, me socorrer. E eu comecei a falar, você usou o aspirador e deixou ele aqui do outro jeito. Eu fui aspirar e espalhou toda a sujeira. Aí ele olhou pro aspirador e falou assim, amor, você colocou o bocal do lado errado. Ao invés de eu colocar o bocal, ou melhor, a mangueira, no local onde aspira o ar, eu coloquei do outro lado onde sai o ar. Porque o aspirador tem um local de entrada de ar, né? E tem um local, entrada de ar, então, onde está aspirando, onde vai aspirar toda aquela sujeira. E tem um local de saída de ar. E eu coloquei a mangueira no lugar errado. Ou seja, ele não tinha culpa nenhuma daquilo, né? Ele não tinha nada a ver com aquilo. Aí, na hora que ele falou aquilo, meu mundo caiu. Porque eu falei, gente, eu não acredito que eu tô fazendo isso. Além de ter feito o negócio errado no aspirador, ainda na minha raiva da hora, o que eu fiz? Eu joguei a culpa nele. Eu pus a culpa nele e o coitado não tinha nada a ver com a história. Ele nem tava ali na hora. Como assim, né? Aí eu comecei a rir, né? Comecei a rir e lembrar da musiquinha da minhoca e do minhoco, que o minhoco pede um beijo, a minhoca diz que não, e ele insiste, ela diz que não, aí ele fala, então eu vou roubar. E rouba. Na hora que ele rouba, ela começa a rir e fala, você é bobo, você beijou do lado errado. Foi mais ou menos o que eu fiz nesse dia. Aí nós começamos a rir, né, eu e ele, porque, né, acabou sendo hilário o negócio, acabou ficando engraçado, né? E aí, dessas duas situações, que eu tiro essa conclusão, que principalmente na hora que a gente fica com raiva ou irritado com alguma coisa, a nossa primeira tendência é culpar o outro, né? Se alguma coisa dá errado, eu não paro, olho para dentro de mim mesma e tento enxergar o que eu fiz de errado. Onde foi que eu falhei? Não, eu procuro um culpado nas imediações. O primeiro que aparecer na minha frente é ele. É ele que é o culpado. Então, foi isso que os meus vizinhos fizeram, né, naquele dia. Eles não pensaram que talvez faltou um pouco de cuidado com o cachorrinho deles, que é filhote, tem só 4 meses e tal, né? Esse cuidado deveria ter sido maior da parte deles, porque afinal de contas era um animalzinho de estimação delicado, né? Como se fosse uma criança. Você tem que tomar cuidado, você não pode largar em hipótese alguma, de jeito nenhum, né? E da mesma forma eu, né? Na hora da raiva, o que eu fiz? Joguei a culpa no meu marido, que não tinha nada a ver com a história. Então, assim, é uma coisa pra gente pensar mesmo, pra gente analisar e avaliar quando tá acontecendo qualquer situação de conflito, de atrito, de raiva, uma situação inesperada, um desafio que nos ocorreu naquele momento, ou algo que não aconteceu do jeito que a gente gostaria, a gente de repente conseguir parar, respirar fundo, né? E tentar entender o que aconteceu. E não ficar de imediato buscando um culpado, como se a gente fosse perfeito, né? Como se a gente não fizesse nenhuma coisa errada, como se a gente agisse sempre perfeitamente e quem está em volta fosse sempre errado, sempre culpado, né? Então, meu recado hoje a respeito disso é para repensar nisso, né? Não ficar buscando culpados por várias situações que a gente passa na vida, mas buscar, eu não diria que a gente tem que se sentir culpado, né? Não diria assim, mas buscar se a causa daquilo que aconteceu não foi por uma falha nossa,
né? Que a gente é infalível. Isso é uma coisa natural. Somos seres infalíveis, né? Então, primeiro, olhar para dentro de si e pensar, poxa, por que eu não consegui evitar esse tipo de situação? Como é que eu tenho que agir da próxima vez, se houver uma próxima vez, né? Para evitar que isso aconteça. E não buscar um culpado e querer achar que aquela pessoa é a razão de todo o nosso infortúnio e toda a nossa infelicidade. Vamos parar para pensar nisso, né? Vamos tentar evitar esse tipo de coisa, né? De buscar um culpado. E escreve aí para mim o que você achou disso, se já aconteceu alguma situação com você semelhante, né? Que possa ser contada. Se você não concorda comigo, se você acha que eu tô falando um monte de bobagens aqui, né? Se inscreve no canal para a gente conversar de vez em quando, né? Eu saber o que você pensa a respeito do que está sendo falado. E vamos seguir em frente, tá? Eu tô aqui à disposição para a gente conversar quando você quiser, tá? Um beijo para você, fique em paz e até o próximo vídeo. Tchau!